Chupa essa manga que estou, professor Jean, e a partir de agora nós faremos a nossa revisão do Provão Sociologia, segundo ano do ensino médio, Colégio Santa Cecília. E você já sabe que a vida aqui acontece quando estamos juntos e vamos começar esse negócio, tá bom? Bem rapidinho, em formato de podcast, de forma extraordinária a nossa revisão, que contempla o capítulo 16, chamado Direitos e Cidadania no Brasil, mais o projeto Só Cinema, Sociologia mais Cinema, o filme Crash, No Limite, até onde nós assistimos, dá para responder, e aquilo que nós discutimos também quando eu fiz as minhas pausas, as duas questões do total de 7 que fazem parte do meu bloco de Sociologia, tá certo? E você já sabe que você vai ouvir som de menino gritando, som de ônibus passando, Satanás, mas você presta atenção aqui em mim. E um detalhe, vai logo aí, dando ó, tá ouvindo aí, ó? Dando sababa, viu? Sababa, eu vou contar os sababas, viu? Então vamos lá, bem rasinho aqui para você chupar uma manga bem docinha. Ou você quer a manga verde? Você quem sabe, tá bom? Não esquece, tá bom? Então, falar sobre direitos e cidadania no Brasil, eu tenho que pensar que direitos e cidadania no Brasil significa refletir sobre a própria história da população brasileira e as características que relacionam tanto a política quanto a questão social que se estabelece. Lembra que foi aquilo que eu falei, ó? Todos têm esse direito no Brasil? Todos têm esses direitos? Eu tenho que entender o dinamismo histórico. É por isso que eu tenho que refletir sobre a história da população brasileira. Porque é uma sociedade com direitos para poucos. Isso é fato. Porque o que estava constituído como direitos, vamos lá, lembra que eu falei, ó, que segundo a Secretaria de Direitos Humanos, cidadão no Brasil hoje é ter direito a vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a lei. Tudo isso, se eu colocar no liquidificador e bater, são os famosos direitos civis. São os famosos direitos civis, mas também é participar do destino da sociedade, como, por exemplo, votar, ser votado, associar-se às instituições. Isso, se eu colocar no liquidificador e bater, chama-se direitos políticos. Mas o que vai dar a completude, o exercício da democracia, é justamente os direitos sociais, que é a participação na riqueza coletiva. É a participação na riqueza coletiva. E direitos sociais são contemplados na nossa Constituição do dia 5 de outubro de 1988, mais conhecida como a Constituição Cidadã, e ela estabelece o que? Direito à educação, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à moradia. Mas você já sabe que essa reflexão que a gente está fazendo, isso tudo, pelo menos na forma da lei estava, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso ao trabalho, o acesso à moradia. A questão é uma educação de qualidade, é uma saúde de qualidade, é um trabalho de qualidade, é uma moradia de qualidade, que isso aí é outro espectro. Mas isso contempla a participação na riqueza coletiva, os famosos direitos sociais. Então, o exercício dos direitos e dos deveres civis, políticos e sociais estão estabelecidos na famosa Constituição brasileira, que, segundo a Constituição, garante esses direitos sociais: educação, saúde, trabalho, moradia, e aí vai. Tranquilo? Você entendeu? Você entendeu aí, né? Então, uma coisa importante também que eu preciso destacar, que não posso deixar de passar, é justamente o seguinte. Eu vou usar como exemplo o filme, tá certo? O filme Crash. Lembra? Esse filme, gente, ele foi premiado. Eu vou cobrar ele também na nossa Global. Se liga aí. Esse filme ele foi premiado com o Oscar de melhor filme em 2006. Tá certo? E ele se passa, você viu que ele se passa na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, logo após o 11 de setembro. E ele trata sobre as... Olha, presta atenção agora, olha a manga da questão. Os matemáticos gostam de usar assim essa expressão, o X da questão. A minha é, olha a manga da questão, bem docinho, ó. Chupa aí, bem docinho, ó.
é sobre tensões raciais e sociais. De novo, é sobre tensões raciais e sociais. Diante disso, eu tenho que entender que o racismo institucional é a negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para as pessoas por causa da sua cor, da sua cultura ou da sua origem étnica. E aí, esse preconceito associado de forma inconsciente, tá certo? Ela, como é que eu posso dizer para poder reforçar? Ela vai questionando, na verdade, gente, os pressupostos de universalidade. E ela justifica essa institucionalização, adoro, de políticas antirracismo. Aí no caso brasileiro, eu puxando como exemplo o filme lá, Crash, que você sabe lá que ele trata sobre tensões raciais e sociais, tá certo? E você sabe que o tema central do filme Crash é o quê? Diante disso que eu acabei de citar. É o quê? Eu vou deixar você chupar essa manga aí, mas eu vou usar essa parte da resposta sobre o filme para que você entenda isso que eu acabei de falar sobre o racismo institucional. Porque no caso brasileiro, esse tipo de política, para tentar universalizar isso como política antirracista aqui no Brasil, é a adoção, e você sabe que isso está no campo da política, tá certo? Na adoção de ações afirmativas. Então, política antirracismo é uma ação afirmativa no campo da política. Então, é através da política. Você entendeu o que eu quis dizer? Tá certo? E é por isso, gente, que democracia, tá certo? Porque o título do nosso capítulo é Direitos e Cidadania no Brasil. Se eu pegar os direitos civis, os direitos políticos, somar com os direitos sociais, aí sim torna-se a democracia um valor social. Ela torna-se um valor social. Tá certo? Então os movimentos sociais, eles são muito importantes porque eles contribuem para tornar a democracia um valor social, que nada mais é do que o bem-estar social. Isso tem que ultrapassar qualquer outro momento. Já me dá um exemplo, me dá uma luz, vou dar uma manga. Ultrapassar momentos eleitorais. Porque o bem-estar social, tá certo? Ele é fruto de movimentos sociais que tornam a democracia um valor social, tá certo? Um valor social. Agora, tem uma coisa importantíssima que eu não posso deixar de destacar para eu fechar a minha revista. É tão simples esse assunto, que é o seguinte: a cidadania, ela depende das ações tanto individuais, ela depende da ação popular, e essa questão toda, ela está intimamente ligada à participação dos membros da sociedade. Mas é em prol do bem, não é do seu bem, o meu bem. É em prol do bem comum, comum a todos. Então a soma de todas essas conquistas sociais da nação categoriza-se como cidadania brasileira. Então, o que é ser cidadão? É aquele que tem consciência dos seus direitos e deveres. Ser cidadão é aquele que participa ativamente de todas as questões da sociedade. Ser cidadão é não se omitir frente a um debate público. Tá tranquilo? E aí, Jean, agora me diga aqui, quando os direitos são cassados? E aí nós temos um exemplo claro, já que o capítulo trata sobre direito e cidadania no Brasil, a gente tem um fato claro que é justamente a ditadura civil-militar que começou a partir de abril de 64, na qual os direitos, olha só, na qual, se eu fosse você eu marcava isso aí, na qual os direitos civis e políticos foram restringidos. Para isso, o governo militar utilizou os famosos atos institucionais, que tornou na forma da lei a ausência de direitos.
Que direitos, Jean? Os civis e os direitos políticos. Tá certo? E aí, meu irmão, um dos direitos sociais que foi perseguido foi o quê? A educação, meu irmão. É por isso, lembra daquele exemplo que eu dei lá na sala de aula? Sobre o congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, lá em Biúna, numa cidade de São Paulo, onde os estudantes resolveram realizar de forma clandestina, porque desde o ato institucional número 1, a UNE estava de forma clandestina, né? Houve uma reunião, eles estavam preparando uma reunião que reuniria cerca de 700 líderes estudantis. Foram todos presos numa só operação. Então foi um desastre político. Então, isso foi estampado na capa da revista Veja. A capa era assim, eram estudantes nos caminhões, vários policiais na frente, e estava assim, estampado na capa da Veja, todos presos. Assim acabou o congresso da ex-UNE. Lembra que ela estava na clandestinidade? Então, o governo militar que se instalou no Brasil em 64, por meio de um golpe, logo o regime passou a sofrer críticas de vários grupos da sociedade. Principalmente de, intelectuais, artistas, estudantes, por causa das medidas antidemocráticas, porque eu acabei de dizer para você que os direitos civis e políticos foram restringidos, tá certo? E aí, os estudantes secundaristas, principalmente os do ensino médio, que é da série de vocês, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e até universitários, foram os principais inimigos da ditadura militar. Então se organizava passeatas, se organizava-se greves, tá certo? Denunciando o autoritarismo do governo. Por quê? Porque tirou os direitos civis e políticos, tá certo? Porque tornou, na forma da lei, você não ter direito, através dos atos institucionais. E aí o mais poderoso de todos os atos institucionais foi o número 5. Tá certo? Que foi decretado em 68 e ele dificultava a organização dos estudantes. Porque deu assim ao Estado perseguir e prender qualquer estudante. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, direitos civis e políticos cassados. Por isso que quando vem a Constituição de 88, é a volta da cidadania. Porque essa Constituição cidadã tornou possível, pela primeira vez na história do Brasil, a vigência de uma legislação democrática, garantindo a plenitude dos direitos civis, políticos e sociais. Beleza? Então é a volta da democracia, que tinha sido restringida por 21 aninhos. Tá dando para entender? Entendeu o que eu quis dizer? Então, galera, é simplesmente isso. No mais, eu vou me despedindo aqui de vocês. E chupa essa manga. Fica tranquileba! Ai, caramba, tá bom, beleza. Oh, yeah! Tem que ficar tranquileba! Fica tranquileba aqui! Tem que ficar tranquileba! Ficar tranquileba? Mas que diabos é isso? É a nossa melhor cartada, é isso que é.